Armênia anuncia reconhecimento do Estado palestino. E você vai ver também. Número de brasileiros com trabalho bate novo recorde. São Paulo é o estado que mais concentra pessoas ocupadas. E o número de empresas no Brasil ultrapassa 9 milhões. Primeiro fim de semana de inverno vai ser de calor acima da média no estado de São Paulo. E ainda, ao menos 26 meninas entre 10 e 14 anos se tornam mães no Brasil. O grupo é o que sofre proporcionalmente mais violência sexual. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira, 21 de junho. E pela primeira vez passou de 100 milhões o número de brasileiros com trabalho. Segundo o IBGE, São Paulo é o estado que mais concentra pessoas ocupadas. A quantidade de pessoas com trabalho no país no ano passado chegou a 100 milhões e 700 mil, o maior número da série histórica. O montante representa um aumento de 1,1% em relação a 2022. Segundo o estudo, no ano passado, o percentual de empregados com carteira assinada no setor privado voltou a crescer, alcançando o maior número da série, com quase 38 milhões. O valor corresponde a 37% da população ocupada. Já os empregados sem carteira assinada estavam em 13%, uma das maiores da série histórica. Os empregados no setor público mantiveram sua participação em torno de 12%, equivalente a 12 milhões de trabalhadores. O Sudeste concentra a maior quantidade de pessoas com trabalho no país, com mais de 45 milhões de trabalhadores no total. A região vem registrando crescimento nos últimos anos. O levantamento mostra que São Paulo é o estado com mais pessoas ocupadas no país, com 24 milhões e 400 mil, mais do que a região Nordeste inteira, que aparece em segundo lugar, com cerca de 22 milhões de pessoas ocupadas. O IBGE também mostra que 20 milhões dos brasileiros ocupados não tinham instrução ou tinham o ensino fundamental incompleto. Outros 14 milhões tinham apenas o ensino médio completo. E o número de empresas no Brasil passou de 9 milhões em 2022. Segundo o IBGE, em média, o salário mensal foi de R$ 3.500. Essas companhias tinham cerca de 50 milhões de pessoas assalariadas. O total de pessoal ocupado era de quase 63 milhões. Já os sócios e proprietários somavam 12 milhões e meio. Segundo o levantamento, em 2022, havia 2 milhões e 900 mil empresas e outras organizações com pessoas assalariadas, o que representa 30% do total. De acordo com o Cadastro Central de Empresas, as organizações com até 9 pessoas na estrutura empresarial brasileira representavam quase 77%. Apesar de terem somente 0,6% de participação no total de empresas e outras organizações, os órgãos da administração pública absorveram 16% do pessoal ocupado total. A soma de salários e outras remunerações pagas por empresas e organizações foi de 2 trilhões e 200 milhões em 2022. Em média, o salário mensal foi de R$ 3.542. E o primeiro fim de semana de inverno vai ser de calor, acima da média em São Paulo. A temperatura se aproxima dos 30 graus em algumas regiões e a umidade relativa do ar fica baixa. Apesar do inverno ter começado nesta semana, o fim de semana promete ser de tempo seco, com calor à tarde e frio durante a madrugada na capital paulista, no interior e no litoral do estado. A massa de ar seco que cobre o centro-sul do país continua a inibir a formação de nuvens, causando o forte bloqueio atmosférico. Com isso, ao longo dos 3 dias, a temperatura deve ficar acima da média para essa época do ano, que fica em torno de 22 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia,
a temperatura deve variar entre 14 e 28 graus para o sábado. No domingo, a mínima deve ser de 15 e a máxima gira em torno dos 29 graus. E a capital deve bater seu recorde de temperatura para o mês de junho. Medições do INMET apontam que o dia quente, mais para o mês, foi em 1992, quando a temperatura de 28,8 graus. A capital paulista está sem chuva desde o dia 4 de junho. De acordo com o INMET, não há previsão para o fim da estiagem. A umidade mínima deve ficar por volta dos 25% no sábado e domingo. A Organização Mundial de Saúde estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição acaba piorando as doenças respiratórias. Com isso, é aconselhado consumir mais água, umidificar ambientes com vaporizadores, permanecer em locais protegidos do sol e evitar exercícios físicos ao ar livre. E com o início da estação mais fria do ano, o Ministério da Saúde reforça a importância da população tomar as doses de vacinas contra a gripe. Em maio, a pasta recomendou imunizar todas as pessoas acima de 6 anos. Neste ano, a campanha de vacinação contra a gripe, tradicionalmente realizada entre os meses de abril e maio, foi antecipada em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. Em março, a dose foi disponibilizada para diversos grupos específicos, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Em maio, a campanha de vacinação contra a influenza passou a ser recomendada para toda a população a partir dos 6 meses de idade. O Ministério reforça a necessidade de que todas as pessoas se imunizem, especialmente as consideradas do público-alvo para a vacina, como as pessoas com mais de 60 anos e crianças a partir de 6 meses. As crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar 2 doses com um intervalo de 30 dias. Desde janeiro, os postos de saúde estão aplicando a vacina contra a Covid-19. A recomendação é que estados e municípios priorizem crianças de 6 meses a menores de 5 anos e grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas. Em maio, a pasta confirmou a compra de 12,5 milhões de doses do imunizante contra a Covid, produzido pela farmacêutica Moderna. E as altas temperaturas que atingem o México preocupam autoridades do país. Os óbitos registrados por causa do calor excessivo desde março subiram para 155. Somente entre 13 e 18 de junho foram registrados mais 30 novos óbitos. Um relatório produzido pela Secretaria de Saúde sobre o período de calor, iniciado em 17 de março e que se estenderá até 5 de outubro, aponta mais de 2.500 casos de danos à saúde provocados pelas temperaturas naturais extremas. O estado de Veracruz, que se estende sobre o Golfo do México, é o que registra o maior número de mortos, 56, seguido de Tabasco com 18, Tamaulipas 17, Nuevo León 12 e São Luís Potosí com 11. Um estudo do World Weather Attribution afirma que as ondas de calor mortais são 35 vezes mais suscetíveis por causa das mudanças climáticas em Estados Unidos, México e América Central. Em meia temporada de calor, uma dezena de cidades quebraram em maio recordes históricos de altas temperaturas, o que deixou represas em níveis críticos, situação revertida em regiões como Nuevo León, após a passagem da tempestade tropical Alberto, que provocou fortes chuvas e deixou pelo menos 4 mortos. E atenção, termina hoje o prazo para estudantes do Rio Grande do Sul se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024. Os moradores do estado gaúcho foram isentos da taxa de R$ 85 devido às enchentes do mês passado. As inscrições devem ser feitas na página do participante no site do Enem, com o login gov.br. As provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de dezembro. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a proposta que prevê o retorno do município e do estado na placa Mercosul nos veículos. O projeto de lei segue agora para análise na Câmara dos Deputados.
Caso a medida seja aprovada, a placa Mercosul trará de volta a inscrição da cidade e do estado na placa de identificação do veículo. Até então, essa informação estava presente somente na placa cinza. Com a mudança, essas descrições foram removidas da atual chapa, sob a alegação de corte de custos. Introduzida inicialmente no Rio de Janeiro, em setembro de 2018, a placa Mercosul passou a ser adotada em todo o território nacional 2 anos depois. Segundo o texto da proposta, a remoção dos dados acabou prejudicando a identificação geográfica dos veículos, trazendo consequências negativas para quem trabalha na fiscalização do trânsito. Além do retorno do Estado e do município, uma emenda determina a inclusão da ilustração da bandeira do Estado, voltando ao formato antigo antes de ser adotado o projeto da placa Mercosul. Conforme explica o projeto de lei, a volta da inscrição da cidade e do estado nas placas entraria em vigor somente após 1 ano de sua publicação. As mudanças aconteceriam apenas para emplacamentos após essa data. Sendo assim, carros já emplacados seguiriam como estão, sem precisar trocar por novas chapas. E veja a seguir. Todos os dias, ao menos 26 meninas com menos de 14 anos se tornam mães no país. E ainda, Ministério das Relações Exteriores da Armênia reconhece Palestina como Estado oficial. Nós voltamos já já. Uma hora e 17 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos. Antes do intervalo, nós informamos que as provas do Enem 2024 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de dezembro. A gente retifica a informação e informa que, na verdade, as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. A gente pede desculpas pelo erro. E o presidente Lula admitiu hoje que houve falcatrua no leilão de compra internacional de arroz. O leilão foi anulado após denúncias de que as empresas vencedoras não eram do ramo e não tinham capacidade técnica para realizar a importação. Ao ser entrevistado em uma rádio de Teresina, no Piauí, o presidente Lula admitiu irregularidade no leilão de compra internacional de arroz. Ele falou que o certame foi anulado por causa de falcatrua de uma empresa. O cancelamento aconteceu depois que as empresas vencedoras foram acusadas de não serem do ramo e de não terem capacidade técnica para realizar a importação. O leilão arrematou 263 mil toneladas de arroz importado, com o objetivo de evitar alta dos preços. Depois de convocar as empresas vencedoras, a Companhia Nacional de Abastecimento constatou que elas não teriam capacidade para a entrega. O povo não pode pagar R$36 num pacote de 5 quilos. Esse arroz está caro. Aí tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas. E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$20. Um pacote de 5 quilos. O governo informou que vai ser realizado um novo leilão, mas ainda não tem data. A Advocacia Geral da União deve ajudar na elaboração do novo edital para que haja mais transparência. Todos os dias, ao menos 26 meninas entre 10 e 14 anos ficam grávidas no país. Por vergonha, medo ou por não saberem identificar uma gravidez, muitas delas chegam tardiamente aos serviços de saúde, com gestações avançadas, apresentando um risco para ambas as vidas. Os dados são da revista Ciência e Saúde Coletiva. Dessas meninas mães, 75% são negras, 60% das regiões Norte e Nordeste. E são crianças também com os piores níveis de escolaridade. 6,3% tinham nenhum ou até 3 anos de estudo
Os dados foram colhidos como base para a saúde pública se atentar ao risco tanto para essas mães meninas quanto para os seus filhos. De acordo com a pesquisa, entre 2011 a 2021, o país registrou 107.876 nascimentos de bebês de meninas que engravidaram com menos de 14 anos. Esse grupo etário é o que sofre proporcionalmente mais violência sexual, segundo o Atlas das Violências 2024. Sempre é válido enfatizar que o ato com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável desde 2019, independentemente da idade do parceiro ou do relacionamento estabelecido entre eles. 3,7% dessas mães meninas não tiveram nenhuma consulta de pré-natal e, nesse caso, sem assistência médica, a taxa de mortalidade infantil é de 33,4 por mil nascidos vivos. Foram 3.601 óbitos de bebês recém-nascidos. De acordo com o estudo do IBGE, 6 entre 10 mães adolescentes não estudam ou trabalham. E um caminhão-tanque de gasolina explodiu no Rio de Janeiro e assustou moradores da Vila Isabel, na zona norte da capital. Na explosão que aconteceu nesta manhã, o cilindro de carregar combustível, que fica na parte traseira do caminhão, foi rasgado e atirado a quase 100 metros de distância. O chão ficou coberto de partes de árvores e cacos de vidros das janelas dos prédios da rua. A carreta voltava da Barra da Tijuca depois de abastecer 30 mil litros de combustível e estava vazia. O motivo da explosão ainda não foi identificado e ninguém se feriu. E os Estados Unidos estão no topo da lista como um dos melhores países para o turismo. Entre os fatores estão a segurança, a infraestrutura de viagens aéreas e terrestres, sustentabilidade, além de recursos naturais e culturais. A conclusão está no relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial. Os Estados Unidos superaram seus principais concorrentes, o Japão, que venceu no ano passado, a Espanha, França e Austrália. Já o Brasil ocupa a 26ª posição, à frente de todos os nossos vizinhos sul-americanos. Segundo o Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo 2024, publicado em maio pelo Fórum Econômico Mundial. O índice avalia os países de todo o mundo com base em fatores como segurança, priorização do turismo, infraestrutura de viagens aéreas e terrestres, sustentabilidade e recursos naturais e culturais. Em comparação com outros países, o governo federal americano garante um apoio amplo para o setor de viagens e turismo, especialmente mantendo e regulamentando a forte infraestrutura de aeroportos e companhias aéreas, que atrai um enorme poder de compra. A previsão bianual de viagens nos Estados Unidos da Associação Americana de Viagens indica que, antes da pandemia, os visitantes internacionais gastaram cerca de 180 bilhões de dólares, mais de 900 bilhões de reais, nos Estados Unidos em 2019, gerando uma receita de mais de 10 trilhões de reais. A receita do turismo nos Estados Unidos despencou durante a pandemia, mas a Associação Americana de Viagens afirma que o número de visitantes deve se recuperar até 2025. E os especialistas defendem que grande parte do sucesso do país no setor turístico pode ser justificado pela diversidade das suas cidades, pequenas e grandes, e pelo tempo de investimento financeiro dedicado para elaborar planos de turismo sustentáveis e de longo prazo. E o Ministério das Relações Exteriores da Armênia anunciou nesta sexta-feira o reconhecimento da Palestina como Estado. O objetivo é avançar com a paz no Oriente Médio, principalmente por causa da situação crítica da faixa de Gaza. A Armênia reconheceu a Palestina como Estado. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores de Erevan, acrescentando que o objetivo é avançar para a paz no Oriente Médio. Em um comunicado, a chancelaria disse que reafirma sua lealdade ao direito internacional e aos princípios de igualdade, soberania e coexistência pacífica dos povos.
O documento ainda aponta a situação crítica em Gaza e pontua que deseja sinceramente uma paz duradoura na região. Na nota, a Armênia insiste na instauração imediata de uma trégua na guerra na faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. O anúncio foi comemorado por Hussein al-Sheikh, secretário-geral do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, que chamou a medida de uma vitória para o direito, a justiça, a legitimidade e a luta do povo palestino para a libertação e a independência. No final de maio, Espanha, Irlanda e Noruega reconheceram de forma oficial a Palestina pelo mesmo motivo, uma iniciativa que provocou a indignação de Israel. E agora vamos dar uma passada na Holanda e conhecer um pouco mais sobre Rotterdam, uma cidade localizada na costa do país, próxima ao Mar do Norte. Rotterdam é uma cidade portuária na província de Holanda do Sul e a mesma exibe com orgulho essa característica marítima que moldou a cultura local através dos anos. São portos, canais e até museus repletos de histórias. Com o passar dos anos e a modernização, a cidade ficou popular pelos prédios arrojados depois de reformas nas construções. E antes de encerrar o jornal, não podíamos deixar de visitar a região. Então se acomoda aí comigo, se acomoda aí no sofá e vem comigo, porque sairemos daqui dos estúdios HIT no centro de São Paulo até o Market Hall de Rotterdam, na Holanda. E chove sem parar por lá, viu? Olha só, pelas câmeras a gente já percebe um chuvisquinho. E essa grandiosa obra com formato circular é uma atração turística da cidade. O local abriga de tudo um pouco. Tem um supermercado, lojas e opções de várias partes do mundo. Além disso tudo, o edifício, que é passeio para alguns, é moradia para outros. O Market Hall foi inaugurado em 2014 pela Rainha Máxima da Holanda. Por lá, no fuso horário, já passa das 18 horas nesse momento. E com essa imagem de hoje que nós encerramos o jornal. Te agradeço demais pela companhia. Uma ótima tarde de sexta-feira para você e um excelente final de semana. Até mais.